É uma alegria muito grande, né, estar aqui na Rádio Vale, trazendo, né, nossos entendimentos, as nossas impressões sobre esse momento eleitoral, né, a votação do dia de ontem, mas de uma forma bastante, né, resumida. Eu queria até informar, né, que o professor Eloy ele está descansando, que foi realmente negócio. O comportamento dele nesse processo eleitoral, o tempo todo, apesar de ter um pouco mais de idade que eu, né, ele estava com um pique maior do que eu. Eu digo que uma hora vai dar um baque, né? Mas ele conseguiu segurar. Eu não consegui acompanhar o ritmo dele, né? Foi muito forte, né? Mas hoje ele não segurou. Então estamos aqui para representar, né, o professor Eloy e representar esse movimento político que foi vitorioso ontem nas urnas, né? Inicialmente, como é que você define o resultado? Mudança. O povo de Tijucas deu um recado claro de que não suportava mais, né? E não queria, efetivamente, que continuasse e que voltasse, inclusive, né, a figura do Elmes para o poder, para a administração da cidade. Era um desgaste muito grande. Uma das coisas que estava mais colocada, a gente olhava as pesquisas, era a rejeição, uma rejeição muito alta. O povo queria mudar e eu confesso que fiquei impressionado com a força, né, do voto, a força, o recado da força da mudança. Com certeza o período eleitoral que foi feito mais compactado, em menos dias, com uma fiscalização muito grande dos recursos, isso também foi mais desgastante, Adalto? Eu tenho a oportunidade que eu convivi na eleição de 2018, eram 90 dias, né? Portanto era menos tenso, né? Mas foi muito bom os 45 dias, a redução para 45 dias nessa eleição, porque reduziu muitos custos de material, reduziu muitos custos, né, de comícios, reduziu muitos custos da campanha no geral. Isso foi muito bom e acho que ajuda a moralizar a campanha de Tijucas. É claro que a gente não pode negar que o poder financeiro da futura oposição, né, entrou muito forte nos últimos dias, mas o povo queria mudança, né? Então ficou muito característico isso. Mas, no geral, a campanha em 45 dias é muito melhor, né? É mais tensa, é mais pesada do ponto de vista aí dos dias, no dia a dia, né? Ela concentra mais, mas é muito melhor porque é um período, eu até diria que se pudessem reduzir um pouco mais ainda, né, seria bom. Até porque hoje existe o meio de comunicação, os sites sociais aí, né, as redes sociais, isso leva a informação para o eleitorado de uma forma muito rápida, né? Então poderia até reduzir. Mas foi muito menor do que a eleição passada, um pouco mais tenso, né? Um pouco mais sofrido, mas com certeza mais barata, mais os custos menores. Então eu digo que foi muito bom a redução para 45 dias. E o fato da eleição para os vereadores, como é que você analisa nesse momento a projeção que terão quanto aos representantes da sua coligação que foram eleitos? Estou muito feliz, a minha coligação também, né? Bastante gente nova, e no geral na Câmara de Vereadores o recado que foi dado também foi de renovação, né? Das 13 cadeiras, 8 foram renovadas e isso é muito... Quer dizer, o povo de Tijucas renovou o executivo e renovou o legislativo, né? Muito corretamente, na mesma linha de pensamento, a renovação. Então, eu tenho convicção, nós elegemos na nossa coligação 6 e a coligação da oposição elegeu aí, né? Já estou trocando aqui o que é oposição, oposição futura, claro, né? Ela elegeu 7, mas eu estou muito tranquilo quanto a isso. Conversei com o Eloy, né, e a gente tem plena certeza de que a própria bancada que se elegeu, né, na coligação da oposição, é uma bancada, apesar de renovada, é uma bancada muito madura politicamente e vai colocar um interesse da cidade acima de qualquer votação partidária, de qualquer intenção partidária, né, vai colocar
Então a gente está muito tranquilo, e até porque a gente também já teve experiência, eu e o professor Eloy, a gente já teve experiência legislativa. Nós tivemos cada um 3 mandatos de vereador e a gente tem um respeito muito grande pelo trabalho do legislativo, né, pelo trabalho dos vereadores. Então a relação vai ser respeitosa do executivo com o legislativo, com as pessoas, né, com os vereadores, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande parceria, né, para cuidar da cidade. Bom, supõe-se que o plano de governo que foi apresentado durante a campanha de vocês, ele tenha sido feito mediante um raio-x dos anseios, principais anseios que a cidade apresenta hoje, Adalto. Como é que vocês pretendem, ou se ainda é muito precoce para falar disso, para inicialmente tratar a respeito disso que foi proposto à comunidade? Olha, o conjunto, né, de propostas que foram colocadas, 55 propostas que foram colocadas, elas foram construídas no debate durante a campanha. Foi um processo, a gente protocolou na Justiça Eleitoral um plano básico e a partir dali nós começamos a discutir com a sociedade e chegamos aos 55 pontos. Esses 55 pontos, programas, obras, né, que a gente pretende trabalhar, ela foi construída de uma forma muito bonita nesse debate e nós vamos continuar com esse debate. Nós vamos arrumar mecanismos, formas de fazer reuniões, né? Esse é o grande compromisso, é a participação das pessoas. E isso não vai esperar o ano que vem. Nós já vamos, né, enquanto grupo político, enquanto eleitos, nós vamos já começar a trabalhar esse ano para a gente continuar ouvindo as pessoas e ajustando, né, as tarefas e as obras e os programas que a gente tem que fazer. Então, é um processo que eu acredito tranquilo, porque tranquilo no seguinte sentido, tranquilo de que ele vai ser ajustado ao pensamento da sociedade de Tijucas, ao pensamento do povo. O povo vai estar podendo participar. A gente escutou muita frase das pessoas que queriam mudar, até de uma forma meia ríspida, meia dura, eles diziam assim, olha, eu vou votar, mas eu vou cobrar. As pessoas diziam, né? E eu sempre dizia para as pessoas o seguinte, eu e o professor Eloy, a gente dizia o seguinte, olha, a gente vai chamar você para a reunião, e aí é lá que você vai colocar a sua ideia, vai defender a sua ideia, a obra que você quer para frente da sua casa, para a sua comunidade. Então, a gente vai estar o tempo todo, eu até cheguei a dizer para um eleitor, dizendo o seguinte, eu acho que vocês vão ficar até cansados da gente. Porque a ideia é essa participação constante da sociedade e a gente ajustando o programa de governo cada vez mais ao anseio da sociedade. Ontem a gente teve uma apuração muito dinâmica, muito rápida dos fatos, né? Porque esse ano o Tribunal Superior Eleitoral ele priorizou um sistema unificado com que todo mundo pudesse buscar a informação. A gente, nos últimos anos, mantinha-se um plantão com 2 repórteres na porta do cartório eleitoral para pegar aquela informação dividida, né, por setores e tudo mais. Esse ano não, foi muito unificado. Essa velocidade das informações, o qual um grande exemplo foi a apuração dos fatos, também pode se tornar a facilidade da interação para com a comunidade, para com os futuros governos, né, Adalto? É um negócio impressionante, a gente até, eu digo que nós da turma antiga, eu já estou me colocando aí como da turma antiga, no sentido de que a informação hoje é um negócio muito rápido, né? Você convoca pessoas, você convida pessoas para um determinado ato. Por exemplo, o nosso comício, né, na quarta-feira passada, lá na praça, a gente tinha uma decisão inicialmente de fazer na quarta, depois decidimos fazer na quinta e o juiz determinou que não era para fazer conjuntamente, que teria, né, que fazer separado, fazer no outro lugar da cidade, e a gente então resolveu, como era necessário fazer na praça, né, até porque o candidato a prefeito era da praça, e precisamos convocar um comício, convidar para um comício, né, em poucas horas, para toda a sociedade. E aconteceu um grande comício. Então, a informação hoje é muito rápida. E isso, nem eu e o professor Eloy e as lideranças políticas ainda não absorveram. Mas as informações são muito rápidas e você consegue convocar as pessoas, né, reunir as pessoas e ouvir a opinião das pessoas de uma forma muito rápida. Isso é muito positivo, mas a gente tem que se adaptar para isso, inclusive para uma administração, né, que o sistema de informações também sejam rápidas, né? Muitas vezes
Nós temos que trabalhar na perspectiva que as pessoas não precisam muitas vezes sair de casa para resolver um problema na prefeitura. Né? Resolve-se através de sistema de internet. Então, é um desafio, né? Mas realmente surpreende a gente porque... e a história de que se você faz uma cara feia, daqui a pouco alguém tira uma foto e já coloca, Adalto estava de cara feia em tal lugar. Isso a gente tem que se acostumar. O político, e nós precisamos nos acostumar, que é um outro momento da vida do mundo, assim, né? Um outro momento, principalmente da tecnologia das informações. Professor Eloy e você terão, hoje já é dia 3, pouco menos de 3 meses para a composição de uma equipe que será apresentada no dia 1º ou na primeira semana de 2017. Vocês já têm um plano para compor essa equipe? Já está encaminhado? Como será feito isso, Adalto? O que eu preciso dizer para o povo de Tijucas, o professor Eloy falou isso diversas vezes e eu quero repetir a palavra dele, é o seguinte: nós não assumimos nenhum compromisso. O famoso distribuição de cargos, que a gente sabe que foi feito, né, por parte do outro movimento político, nós não. A gente não assumiu com ninguém, né, que iria ser secretário, que iria ser diretor, Portanto, é uma composição de renovação, vocês podem ter certeza. Mas esse é um processo que a gente vai discutir. Agora, nós teremos outras tarefas além dessas, tá? Eu quero dizer que essa semana ainda, vou sentar, se possível hoje ainda com o professor Eloy, e essa semana nós devemos chamar um movimento político chamado Não Cadeião, tá? Eu, pessoalmente, e o professor Eloy, a gente assumiu esse compromisso com a sociedade durante a campanha, e é urgente, Tá? Então tem outras coisas para fazer nesse processo. Tem a discussão do orçamento de 2017, que precisa ser feito esse ano. Tem que ajustar o orçamento, que é o plano de trabalho para o ano que vem, né? Então, esse planejamento para o ano que vem ele já tem que ser feito. Tem um monte de tarefas. Uma delas é compor um governo, né? Mas eu afirmo, não temos nenhum compromisso. Eu afirmo, nessa questão de compor o governo, nós não temos nenhum compromisso e faremos um governo com certeza de renovação conforme o voto do povo. O povo está pedindo isso, o povo não quer, né, ninguém, né, historicamente, aquelas figuras históricas que estavam nos governos anteriores e tal. Então o Eloy sabe muito bem disso e vai saber fazer, com certeza. Eu quero dizer aqui em público que na minha convivência com o Eloy, aprendi, conheci essa figura e respeito ele muito mais do que quando começamos a caminhar no dia a dia juntos, né, na campanha. Então, eu tenho confiança que o Eloy vai ser, com certeza, fazer um governo renovado, né, com figuras renovadas e que vai, né, colocar a questão técnica também, né, que as pessoas tenham uma competência técnica nesse sentido. Agora, é claro, eu cito como exemplo, Sidney, a minha participação no governo de Porto Belo. Eu não conhecia nada de saúde e fui trabalhar, né, no município de Porto Belo como secretário de saúde e eu afirmo aqui, agora fora do processo eleitoral, acredito que fiz um excelente trabalho. Por quê? Porque, na verdade, ser secretário é administrar pessoas, principalmente pessoas e projetos, né, e políticas. Então, a questão técnica ela passa a ser muito menor que a capacidade política do cidadão, né, agregar. É a mesma história. O cidadão que se elege como prefeito, ele tem que ter competência política de administrar, né? E na questão do secretário, ele tem que ter um pouquinho de informação técnica, mas isso ele pega muito rápido. A pessoa que é inteligente pega muito rápido. O importante é a capacidade política. Nesse sentido, tá? O professor Eloy entende que tem que ter a capacidade técnica, né? Mas nós fomos bem claros para as pessoas. Tem que ter também competência política, principalmente competência política para assumir os secretariados. Obrigado pela sua vinda até aqui, parabéns pelo resultado das eleições. E nós estaremos, desde já, como estamos fazendo nesse momento, nos colocando à disposição para estar junto à comunidade, levando tanto os problemas quanto também as soluções para essa integração com o novo governo que inicia a partir de 2017. O comunicado que se manda aqui é que o professor Eloy está sem voz para estar aqui. Acredito.
Está sem voz. A gente vai entrar em contato com o professor Eloy posteriormente, também para que ele possa dar seu parecer à comunidade após essas eleições. Viu, Adalto? Obrigado pela sua vinda até aqui hoje. Eu queria só, Sidney, antes de encerrar, né, dizer que de fato assim, não é de graça que o professor Eloy tá sem voz, porque realmente o grito estava, né, preso na garganta há muitos anos e ele deve ter gritado bastante ontem, né, e eu também gritei, porque realmente é um grito de liberdade, né, dessa cidade dos coronéis. Então, a Tijuca se desfez dos coronéis. Mas eu queria, para fechar, Sidney, a oportunidade de agradecer. Não podia deixar de agradecer, porque assim, o respeito que se foi colocado para a gente, para mim, professor Eloy, para todos que estavam caminhando junto com a gente, que é uma equipe maravilhosa, tá? O respeito da comunidade com um candidato que trazia propostas, os candidatos que traziam ideias, né, foi muito grande. Então quero agradecer a cada cidadão que nos recebeu, a cada dono de empresa que abriu a porta para a gente se reunir, agradecer demais os nossos candidatos, né, e alguns vereadores eleitos que tiveram junto com a gente, agradecer esses guerreiros, né, e afirmar que a gente com certeza vai continuar parceiro, né, no futuro governo. Agradecer a toda a militância, né, do nosso grupo político, não só do meu partido, mas de todos os partidos políticos, né? Parabenizar os vereadores eleitos, né? Parabenizar todos aqueles suplentes que contribuíram, né, para somar voto, para eleger os nossos 6 vereadores. Então, agradecer demais a população de Tijucas, né, e dar uma palavra final, dizer assim, vocês não vão se arrepender, que com certeza nós vamos cumprir, lutar muito para cumprir aquilo que a gente se comprometeu. Um abraço a todos e muito obrigado.